Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Bem-vindos, Jorge e Beatriz. Boa noite. Obrigado pela presença. Eu vou, eu vou conversar com vocês aqui, mas eu vou dar uns minutinhos até as 8, realmente, para o pessoal ir chegando, tá bom? Mas já Certo. logo de cara, muito obrigada aí pelo interesse. Espero motivá-los aí com o conteúdo que eu tenho para hoje. Legal, legal, vamos ver. Bem-vindo, Ronilson, Rodrigo. Gente, eu estou fazendo esse evento aqui todo reformulado, né, para trazer novidade para vocês. E escolhi fazer aqui nessa plataforma do Zoom, porque eu acho que fica mais tranquilo lá no YouTube. Sobe comentário numa velocidade absurda, assim, aí parece, eu tenho a sensação de que eu não consigo dar atenção direito, né? Então, vamos ver se vai funcionar melhor aqui pelo Zoom. Rodrigo, Rômulo, bem-vindos. Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula desse evento, é hoje e amanhã. Estou feliz que vocês estão aqui pós-feriado, né? Então, descansaram um pouquinho, espero. E agora, retomando aí, parece que final do ano a gente já vai meio que cansando, né? Até falei isso no story que eu postei hoje, chamando para aula. Eu sinto um pouco esse cansaço também, mas vamos lá, ainda dá tempo de fazer bastante coisa e repensar, às vezes, né, o jeito que a gente quer conduzir a nossa vida profissional. Eu acho que a construção civil, a engenharia civil em si, né, ela traz um leque bem grande de coisas para a gente fazer. E dentro de executar obras, eu quero mostrar para vocês a quantidade, eu acho que vocês já devem ter percebido isso, né? Mas a quantidade de conhecimento que a gente tem que lidar, tá? Bom, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vocês querem escrever para mim no chat de que cidade vocês são, só para eu ter uma noção se vocês estão perto de mim ou se estão longe? Que eu gosto de saber, assim, qual que é. Ah, Recife, Beatriz. Eu conheço Recife, já fui aí 2 vezes. Uma vez eu fui para participar de um congresso de gestão e outra vez eu fui só para passear mesmo. Caramba, Rodrigo, Manaus, que longe! Eu estou aqui em Londrina, no Paraná. Que legal! Olha, Rodrigo, vou te falar uma coisa. Tem um canal no YouTube que é um cara que chama Tiago Noronha. Eu não sei se, eu não lembro agora se o canal dele está com esse nome ou se tem um outro nome. Ele faz viagem de moto pelo Brasil e fora do Brasil, né? E vai mostrando. E aí eu assisti semana passada um que ele estava em Manaus. Ele entrou no Rio, aí mostrou onde que chega, sei lá, tipo balsa, assim, que ele atravessou de um lugar para outro. Acho que ele estava, sei lá, Barreirinhas, e aí depois atravessou. Foi muito legal, eu gostei de ver um pouco de Manaus. Suiane, bem-vinda. Cássio, que eu não tinha falado ainda. Rômulo, eu não sei se eu dei boa noite. Então, é o seguinte, eu sinto comer um peixe, né? Verdade, eu acho que, como que é? Tem um peixe aí bem famoso, tem uma costela grande assim que o pessoal fala que é muito gostoso de comer. Cubatão, São Paulo, o Ronilson, que legal. Gente, eu sou do interior de São Paulo, na verdade. Eu sou de uma cidade que chama Presidente Epitácio, fica na divisa com o Mato Grosso do Sul. E é uma cidade bem pequenininha, 40 mil habitantes ela tem hoje, né? Mas já faz 20 anos que eu saí de lá. E lá, a engenharia civil era algo muito informal. E como vocês que talvez morem em cidade pequena, se tiver alguém de cidade menorzinha, talvez entendam o que eu vou falar. Quando eu comecei a me interessar por construção civil de uma maneira geral, eu fui procurar pessoas, né, entender como que era aquele trabalho. E eu vi que, na verdade, tinha bastante arquitetos, mas poucos engenheiros, e que a maioria das obras não tinha o acompanhamento de um engenheiro.
E na época eu não entendia ainda que por legislação é obrigado, que para aprovar projeto, para ter o alvará, né, de construção, precisa da assinatura de um engenheiro. Então, se aquela obra estava informal, é porque alguém só assinou por ela e tudo mais. Isso tudo eu fui compreender só depois, mas eu tive essa sensação, né, de que ali naquela cidade era difícil um engenheiro trabalhar. Aí eu vim para Londrina, que é uma cidade de 550 mil habitantes, fiz a faculdade aqui, fiquei e estou aqui até hoje, né? Já estou ontem, esse fim de semana, teve uma festa de comemoração de 50 anos do curso de engenharia aqui da faculdade, da estadual, onde hoje eu trabalho, né? Me formei lá e trabalho lá hoje como professora. E junto com isso foi também 21 anos de formado da minha turma. E Londrina é uma cidade excelente para a construção civil. Tem várias construtoras de grande porte, pelo menos umas 5. Tem muita obra, tanto de prédio quanto de casas em condomínio e as pequenas obras, né, de bairros. Então, aqui eu me encontrei e acreditei de verdade de ser bem-sucedido na engenharia. Para mim, o que é ser bem-sucedido? É eu conseguir viver da profissão que eu escolhi sem perrengues financeiros. Isso é para mim ser bem-sucedido. Consigo, não tenho uma vida de luxo e também não busco isso, mas não tenho dívida, não tenho preocupações severas financeiramente. E é isso que eu acho que a gente tem que buscar, para a gente ter tranquilidade e poder se dedicar bem para as tarefas que a gente faz. Porque você já percebeu que quando você está precisando muito do dinheiro, você não tem cabeça para trabalhar direito? Porque você está ali, está fazendo, às vezes, as coisas no piloto automático, né? E preocupado, na verdade. Então, você não consegue ficar livre, assim, para trabalhar legal, para conversar descontraído com as pessoas, com os clientes e com os colaboradores, os participantes da obra, porque você está naquela angústia, assim, né, de conseguir ter aquele dinheiro que você precisa. Então, vamos tentar sair disso, vamos tentar fazer progredir a vida profissional nossa, né? Porque eu posso falar uma coisa para você, o resto se encaixa. Quando a gente está feliz com o que a gente está fazendo, a gente está sentindo que o retorno está vindo, parece que tudo flui junto. As outras coisas vão acontecer também de uma maneira mais em paz, tá? Essa é a minha experiência pessoal e que eu quero compartilhar com vocês. Mas por que falar uma aula? Ó, fica firme aí, tá? Bom, primeiro, obrigado pela presença de todo mundo. Estou feliz que vocês estão aqui, tá? Mas fica firme aí, porque é o seguinte, na verdade, o conteúdo de hoje está puxado. Vamos prestar atenção, vamos ver se a gente consegue aí um foco, porque tá puxado, tá bom? Tem bastante coisinha assim para a gente prestar atenção. E aí, ó, eu estou preparando, fora isso aqui, fora esse evento, o Rômulo trabalha em Piquete, São Paulo. Eu não conheço Piquete. Não, nunca ouvi falar. E a Beatriz falou que gosta muito da gestão de obras. Fiquem bem à vontade para vocês escreverem no chat, tá? Daí, quando eu terminar os slides, eu venho, leio tudo e vou respondendo vocês. Mas deixa eu só completar um raciocínio. Eu estou preparando um outro conteúdo para o meu curso Master Gestor de Obras, e por causa disso, eu fui num escritório de contabilidade semana passada para tirar umas dúvidas que eu tinha com os profissionais lá de contabilidade. E é um escritório aqui da cidade que atende 90% dos clientes deles são de construção civil, tá? E aí ela me falou o seguinte, Vanessa, é uma pena o que vocês, engenheiros, fazem, porque os clientes, ela falou que ela tem, né, muitos clientes extremamente revoltados com conosco, né, engenheiros e engenheiras, porque deixa muito a desejar. Então, ela me contou um caso de um cliente que ele contratou, o engenheiro, é uma casa, mas é uma casa maior, em condomínio, 2 pavimentos, contratou um engenheiro, e aí o engenheiro nunca ia na obra,
quando ele ia no canteiro, as coisas estavam todas muito bagunçadas, e quando estava chegando ao final da obra, aí ele foi descobrir que ele tinha que pagar a regularização da Receita Federal, né, INSS. Mas que se ele tivesse, né, os boletos de INSS dos meses da obra, poderia abater nesse valor final para conseguir tirar o ABITS. Mas o engenheiro nunca conversou com ele sobre isso, não orientou, a mão de obra não foi formalizada, então não teve recolhimento de INSS, e agora o cara ia ter que pagar o valor cheio total. Então, ele ficou extremamente decepcionado com esse atendimento e falou, se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha feito a obra direto só com o pedreiro, só com o empreiteiro de confiança, alguma coisa assim, certo? Então, é um exemplo, mas isso é recorrente. E o que eu queria dizer para vocês é que a gente não precisa inventar a roda, a gente reinventar, a gente não precisa fazer nada mirabolante, a gente só precisa fazer a lição de casa. A gente só precisa saber o que a gente está fazendo e ter uma conversa muito transparente com o cliente, para gerar essa relação de confiança e entregar realmente aquilo que a gente promete. Se a gente promete que vai acompanhar a obra, vai acompanhar. Se a gente promete que a gente vai cuidar da qualidade, vai cuidar. Se a gente promete que a gente vai respeitar um custo, vai respeitar. E se variar, porque a gente sabe também que as coisas não são exatas, mas se variar, vai variar muito pouquinho. Algo que é fácil da gente negociar, é fácil da gente explicar para o cliente o que aconteceu, entendeu? Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade de atender bem. E aí vai ser bom para a gente também, beleza? Então, já fiz essa introdução de por que a gente está aqui nesse evento. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Eu estou bem feliz com a participação de vocês, tá? E agradeço, assim, pela confiança, porque eu sei que tem muita gente, né, já fazendo conteúdo. Então, se vocês estão aqui interessados em ouvir a mensagem que eu tenho que passar, meu muito obrigado para vocês. Então, agora eu vou começar a compartilhar a tela para a gente entrar aqui no conteúdo. E quando eu estou compartilhando a tela aqui no Zoom, eu não enxergo os comentários do chat, tá? Mas aí, o que vai acontecer? Eu vou, de vez em quando, eu saio aqui do slide, dou uma olhadinha no chat, ou lá no final eu tiro para responder tudo que vocês escreverem, tá bom? Então, olha só, hoje, então, a nossa aula 1, vamos aqui, peraí, como é que está passando o slide? Vamos aqui entender que esse evento, ele é curtinho, é só hoje e amanhã, tá? Mas a aula está com conteúdo recheado, beleza? Então, vamos ver aí quem vai ficar até o final, tá bom? Eu vou ser bem direta, vou ser bem objetiva, sem ficar floreando muito, não. Aí, o que acontece? Se você está aqui, é porque você fez uma inscrição, né? E aí você entrou num grupo. Lá no grupo, a gente vai mandar o link da gravação, para, se você quiser assistir de novo, se quem perder um dia poder assistir, porque o assunto é sequência, tá? Tem continuidade. E também os slides da aula, que às vezes você quer anotar alguma coisa, você quer lembrar, né, depois, usar alguma ideia, tal, então a gente vai mandar lá no grupo, tanto o link da gravação quanto os slides. Só que vai ficar o link da gravação só até domingo, tá? Daí, domingo, a gente encerra, assim, e considera o evento encerrado e tira do ar, tá bom? E sempre às 20 horas, hoje e amanhã. Aí, hoje, o objetivo da aula é o seguinte. Hoje, o objetivo da aula é organizar o raciocínio para atuar desde o momento que o cliente me procura com os projetos da obra, às vezes todos e às vezes só o arquitetônico, conforme for, e eu preciso apresentar uma proposta para esse cliente de que eu quero gerenciar a obra dele. Eu vou chamar gerenciar, porque não é só executar, porque executar parece que eu vou cuidar apenas do processo construtivo, tipo de fazer lá o processo construtivo, mas não é.
Gestor de obras cuida de custo, de prazo, de resíduo, de pessoas, de fornecedores, né, abastecimento da obra, cuida de logística, cuida de muita coisa, segurança do trabalho. Então, não é só a parte técnica, tá? Por isso que eu chamo de gestor de obras. Começa o seguinte, por mais que você tenha experiência, não pule o estudo dos projetos. Tem que dedicar tempo entendendo muito bem aquele projeto, porque pode ter uma novidade, uma coisa que você nunca executou antes, algum tipo de material que nunca usou, ou uma coisa de um vão maior, um tipo de laje diferente. Tem que entender, até para a gente conseguir perceber se está ruim, se está faltando alguma coisa, se está incompatível com os projetos complementares, para a gente se prevenir, entendeu? E não passar, não pular essa etapa, por achar que você, não, mas já sei, está tudo bem. Não, fazer o orçamento depende de um entendimento muito detalhado do projeto, então tem que começar por aí. E aí a gente vai começar a montar um orçamento. Por quê? Porque para eu entender como que vai funcionar aquela obra e quanto que eu vou cobrar, eu tenho que ter uma noção do custo da obra, tá? Se eu já tiver os projetos, essa noção vai ser mais precisa. E se tiver faltando informação de projeto, eu também não tenho bola de cristal. Então, tem que ir negociando com o cliente para ir refazendo o orçamento conforme os projetos vão ficando prontos, tá? Mas a gente vai ter todo o processo do orçamento. E o passo a passo do orçamento tem essas 5 etapas, que é definir o escopo, calcular as quantidades de serviço, buscar as composições de custo, mas primeiro eu escolho a base que eu vou usar, se é TCPO, se é Cicro, se é Orce, se é Sinap. Aí eu vou calcular o custo de material e mão de obra e o custo total. Eu vou detalhar isso na aula de hoje. Depois que eu tenho o valor, eu vou em busca do prazo. E aí eu vou montar o cronograma físico-financeiro. Gente, é o seguinte, ainda tem muitas pessoas que acham que isso é frescura e burocracia. Não é. Ninguém faz uma coisa complexa sem pensar antes como fazer. Vou fazer uma analogia, tipo, se a pessoa é uma confeiteira e ela faz bolo para vender, bolo de casamento, bolo de festa, tal, ela tem receita e segue um passo a passo, né? Se a minha avó, lá, fazendo bolinho de fubá, ela faz da cabeça, porque é para casa, se der errado é só ela, joga fora, faz outra. Agora, vai atender um cliente, tem uma receita. O médico vai fazer uma cirurgia, aquilo é complexo, ele tem um procedimento, ele tem um protocolo para seguir. Ele sabe as ferramentas, os instrumentos que ele vai usar, tem o apoio do anestesista e tem um planejamento de como acontece aquilo, qual é a técnica, e ele segue. E se tiver alguma coisa assim, em emergência, também tem um procedimento para, como fala, reagir, né? Ah, e se o paciente tiver uma parada cardíaca? Ah, vou fazer isso. E se tiver a queda de pressão? Vou fazer isso. Ele tem o procedimento e tem o como agir nas emergências. Por que o engenheiro acha que a profissão dele não precisa planejar nada? Todo mundo. Um avião vai decolar, ele tem um plano de voo, seguido à risca. Por quê? Porque, pô, é complexo. Eu não acho que construir uma obra é fácil. Sinceramente, eu não acho, não. E se fosse, estava dando certo. E não está dando certo. Está cheio de cliente insatisfeito, está cheio de obra atrasada e custando muito mais do que foi prometido. E saindo mal feito. Então, não está dando certo. É um alerta para a gente falar, se eu tenho uma coisa complicada para fazer, eu tenho que pensar como fazer. Tem que pensar, não pode sair matando no peito assim, né? Então, por isso que a gente deveria seguir esse orçamento e cronograma para conversar com o cliente e depois, se tudo der certo, o contrato for fechado, eu for executar, aí eu vou tentar respeitar, eu vou usar isso como uma meta, né? Como um guia para eu ir executando.
A aula de hoje eu vou me basear nessa casa. Essa casa é a casa modelo que eu uso no curso Master Gestor de Obras, tá? Tem essa casa, e aí no curso eu vou fazendo a interpretação do projeto, tudo, fundação, estrutural, elétrico, hidrossanitário, arquitetônico e tal, e eu vou montando o orçamento dela completa e depois o cronograma. Daí eu tenho condições de apresentar uma proposta para o cliente. Então, eu uso um exemplo real. O que eu quero, né? Eu quero que a pessoa se sinta como se esse projeto chegou para ela e ela tem que atender esse cliente. Então, ela vai fazer a casa completa. Aí, para a aula de hoje, eu vou usar, né, o projeto dessa casa aqui para ter o exemplo de aula, beleza? Daí tem os projetos em AutoCAD e tem o modelo aqui, né, feito no Revit, para a gente entender. Essa é a frente da casa, não é uma casa tão complicada, né? E essa é a frente também, mas por um outro ângulo, tem um pergolado aqui, né? Dá para ver que ela está, em alguns trechos, ela está grudada na divisa e tudo mais. E a imagem, assim, renderizada dela, nem é, assim, não tem objetivo de fazer um render lindo, maravilhoso. Nosso objetivo aqui é aprender a calcular prazo, custo e gerenciar, tá? Mas essa é a casa. Essa é a planta baixa do pavimento térreo, mas ela tem 2 pavimentos, né? E aqui eu coloquei essa imagem na tela para chamar a atenção o seguinte: o que eu escolhi para a gente fazer na aula hoje é pilares. Eu vou usar pilares, a execução de pilares, para montar o orçamento. E aí o que eu quero mostrar é que quando eu tenho um modelo em 3D, olhando a planta baixa, eu já enxergo a posição dos pilares. A parede ela está em vermelhinho, né? E o que é branquinho aqui é pilar. Então, se eu der um zoom aqui, ó, eu vejo os pilares, né? E aí eu consigo perceber que tem alguns pilares que eles são mais largos do que a alvenaria, mas a maioria deles não, cabe dentro assim, né? Não fica com ressalto, tá? Quando eu clico em cima, ele me diz até a dimensão do pilar, ó, 16 por 30, tá? Então, eu consigo pensar se na hora de executar, eu vou, por exemplo, na hora que eu for calcular a alvenaria, eu vou descontar esse espaço ocupado pelos pilares, né? Dá para eu extrair quantidades com mais segurança, porque estou enxergando melhor, né? Consigo entender as espessuras e tudo mais, tá? Então, por isso que a gente tem que dedicar, né, a um tempo ali a interpretar os projetos. Esse é o modelo estrutural da casa, na mesma posição, ó. Então, aqui seria a garagem, né? E depois ali, lá o restante da casa, o segundo pavimento e a laje de cobertura, daí caixa d'água, tudo mais, tá? Então, com o modelo estrutural, a gente consegue entender várias coisas, né? Por exemplo, ó, essa casa ela tem um projeto de fundação diferente do padrão, porque você percebe que, ó, tem as estacas, aí tem o bloco de fundação e o baldrame ele está em cima, ele não está no mesmo nível do bloco. Geralmente, quando a gente tem um baldrame, é como se ele estivesse passando por dentro do bloco, né? Ele vem, fura o bloco, continua. Nessa casa, não. Todo o baldrame está por cima dos blocos. Então, o bloco é mais profundo, a escavação dele é maior ali, né? Daí, isso é bom para a gente fazer o orçamento correto, para perceber essa diferença. Por isso que eu tenho que dedicar aqui a entender, né, o projeto. Dá até para a gente entender melhor, né, a armação, por exemplo, né, como que ela se cruza, como é que o baldrame que cruza com pilar, com bloco, com estaca e tudo mais. Então, isso é uma vantagem que a modelagem traz para a gente, né? Lógico que BIM não é apenas 3D, tem muitas outras coisas envolvidas, né? Mas o 3D em si já dá uma visão muito melhorada para o orçamentista, né? Para a gente ter a menor chance de errar por não ter que ficar fazendo esse esforço mental de volumetria. Já está aqui, né? Consigo entender muito melhor. Eu até dei um zoom, ó, eu apaguei a armadura do bloco em si, porque como o nosso foco aqui é pilar,
eu quero chamar a atenção que a armadura do pilar, ela desce dentro do bloco, né? Então, a gente tem um pouco de armação do pilar enquanto estou executando o bloco ainda. Todo mundo sabe disso, beleza? Mas aqui eu só estou chamando a atenção, né, para uma visualização melhorada que não deixa a pessoa esquecer disso e vai conseguir olhar a prancha do projeto estrutural e conferir se isso está ok, como é, quais são os níveis, tá? Para, né, não errar, né, na execução e nem errar no orçamento. Tudo bem? Quando a gente acha que a gente já sabe tudo, olha, não é esse caminho, sabe? Eu acho que cada obra é uma coisa nova que merece a nossa dedicação do zero. Lógico que a experiência, ela vai ajudando a gente a ficar mais ágil e ficar mais seguro, né, do que está fazendo. Mas sempre vai merecer a nossa atenção, tá bom? Como eu falei no início, né, eu não estou enxergando o chat, mas daqui a pouco eu dou uma olhada lá e faço os comentários. Então, vamos começar em si o tópico que eu escolhi para hoje, tá? Escolhi a execução de pilares. Então, o que acontece? O primeiro passo é eu definir o escopo. Quais são os serviços envolvidos em executar pilares? Então, eu coloco locação dos pilares ou locação dos gastalhos, né? Daí vai fazer a forma, vai fazer a armação, vai fazer a concretagem e depois tem a desforma. Nossa, Vanessa, que fácil, todo mundo sabe disso. Por que você escolheu isso para essa aula de hoje? Porque por isso mesmo, por achar que é simples, às vezes a gente se perde, tem alguns pontos que a gente vai ter que prestar atenção. E é isso que eu vou mostrar aqui ao longo, tá? Mas partindo de uma coisa que todo mundo acha que é tranquilo, que é fácil. Daí, ó, por que tem que colocar a locação aqui, tá? Porque tem. A locação não é só na fundação. Olha que eu faço gabarito e vou fazer a locação das fundações, as estacas, sapato, o que for. Depois que eu já tenho o baldrame, ó, tem lá o bloco, tem o baldrame executado, e pode ser que eu já concretei o piso de concreto ali. Muita gente fala contrapiso, não é correto, tá? Contrapiso, por norma, é a argamassa, é como se fosse o cimentado, mas o piso de concreto da casa é apenas base de concreto ou laje sobre o solo, tá? Então, aqui na imagem é como se já tivesse concretado esse piso. Isso é opcional. Tem gente que prefere, por exemplo, como nessa foto aqui, ó, fazer o pilar, mas não concretou o piso ainda, tá na terra. Mas, mesmo assim, tendo piso ou não tendo piso, eu deixei recortado aqui para você ver os pilares nascendo. Os pilares estão nascendo, tem que fazer locação. Já tem a armação ali, já tem a espera, eu já sei a localização, mas tem que ajustar centímetro. Só porque tem a ferragem ali aparecendo, não significa que eu vou colocar a forma perfeitinha em volta. Tem que lançar os eixos, né? As linhas de eixo. Eu só representei um em Y, um em X, mas às vezes a gente tem vários eixos em X, vários eixos em Y, e aí fazer a marcação da posição exata das formas. E existe esse trabalho, né? Existe essa etapa, beleza? Então, ela tem que constar ali no orçamento. Porque muitas vezes a gente acha, não, locação é só lá na fundação. Depois, os demais pavimentos não tem, mas tem, tá? Na verdade, nesse exemplo aqui, vocês vão ver que não ficou muito importante do ponto de vista financeiro, mas não importa, existe, tá? Aí, depois, eu trouxe essa imagem para mostrar, né, que, às vezes, o gastalho colocado, por exemplo, ó, aqui, se você acompanhar comigo aqui, essa empresa é de Londrina, essa foto aqui, eles usam esse gastalho metálico. Eu acho super legal, porque você vai mandar fazer lá na serralheria, né? E vai ter um custo. Só que daí você usa ele, ó, muitas vezes, né? E ele tem ajuste, sabe? Dá para eu regular um pouquinho aqui, ó, para ajustar nas duas direções, né? Não é muito, mas tem um ajuste, pelo menos uns 10 centímetros aqui, ó, nessa largura. E aqui também eu consigo fechar ele o tanto que eu quiser.
Então, dá para adaptar para vários tamanhos de pilar. Tem o parafuso aqui, né, que vai na laje, mas dá para fazer de madeira também. Então, aí vai a gosto de vocês, né? Mas o que eu quero mostrar, na verdade, é o seguinte: se você olhar aqui nessa ponta direita, você vê que a armação está longe do gastado, tá vendo? Está longe. Já no outro ponto, está praticamente encostado. Por quê? Porque ficou meio torto a ferragem. Ficou meio torto a espera. Então, eu não posso confiar na espera para colocar a forma. Tenho que lançar os eixos e fazer a marcação certinho da posição do gastalho. Aí tem carpinteiro e o ajudante envolvido nisso, né? E tem um tempo para executar. E por isso eu não posso esquecer na hora de fazer a lista do escopo, tá bom? Depois a gente vai para as formas. Aí o que eu tenho que prestar atenção? Que o ideal, né, o mais comum, é a forma, ela vai até o fundo de viga. Ela não é, não, eu não vou calcular a área de forma para o orçamento até o topo aqui, porque eu paro embaixo da viga. Eu gosto de primeiro executar só os pilares, aí depois eu executar a viga e laje. Eu não gosto de fazer tudo junto, daí subir lá em cima e concretar o pilar de lá, porque eu acho muito perigoso você estar com toda a equipe de mão de obra em cima de tudo provisório, tudo só madeira e escoramento, entende? Então, eu prefiro que o pilar seja feito primeiro, aí depois que o concreto vai ainda não ter a resistência oficial do FCK, mas já é sólido, já ajuda até mesmo no travamento lateral de todo o resto do conjunto, tá? Então, é a minha preferência, tá bom? Mas aí, na hora de fazer esse quantitativo, eu tenho que lembrar que é só até a fundo de viga, que eu vou calcular a forma do pilar. E pode ser feita de chapa, como está aqui, né? Quando eu olho e vejo que a madeira é preta, é porque é uma chapa compensada. Se não é preta, é tábua e tem cor de madeira, né? Não é mais preta. Então, aí é uma escolha também. O que eu quero fazer na minha obra? Eu vou usar chapa ou eu vou usar apenas tábuas, sarrafos, né? Madeira serrada, assim, não madeira industrializada. Muita gente diz, mas a chapa é muito cara. Unitariamente, sim, uma chapa está custando quase R$300. Depende da espessura, né? Se ela é de 12 milímetros, 14, 18, ou se ela é com cola fenólica ou não, se ela é resinada, se ela é plastificada, se ela é um compensado naval, vai depender. Mas, em geral, ela realmente é cara. Mas, será que não vale a pena? Porque quanto mais tábua, mais emenda. Quanto mais emenda, mais chance de abrir, vazar concreto, né? E quando quero usar de novo, não tem tanta repetição. Tende a ter 2, 3 usos no máximo. Com a chapa, eu consigo usar muito mais. Bom, mas a minha obra tem repetição? Vai ter mais pavimento? Ou vou concretar em metades? Então, tudo isso eu vou decidir na hora de já fazer o orçamento, tá? Dá para fazer com tábua? Dá. Inclusive, o exemplo que eu escolhi hoje é com tábuas, porque talvez seja mais comum para a maioria, tá? Mas não é eu acho que se eu fizer com tábua vai ficar mais barato. Não existe eu acho, existe cálculo. O orçamentista, ele pode fazer as duas opções e falar, tá, a diferença é 2%. Pô, então, vou escolher por aquele que vai me trazer uma maior qualidade da concretagem. A diferença é muito grande de preço. Então, eu acho que eu vou ficar aqui com a mais barata, que é o que eu preciso nesse momento, de reduzir custo. Ou não, entende? Então, a gente tem que fazer a análise. A gente não é no eu acho. Eu sempre fiz assim. Dane-se que você sempre fez assim. Talvez agora você vai fazer diferente, porque a gente não pode ter a cabeça travada. Tem que avaliar as opções, né? Eu sempre como pastel de queijo. Eu nunca vou experimentar outros sabores? Por quê? Né? Tem que experimentar, né? Se for viável, mas para saber se é viável, eu tenho que analisar.
E tem gente que recusa total, assim, não, chapa de madeira não. Nem faz a conta, né? Bom, aí outra coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, deixa eu tirar isso aqui da minha frente, que está me atrapalhando aqui. Se eu vou usar escoras de madeira, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa foto tá com pontalete e pregado com a chapinha de madeira mesmo no piso, né? Ou na laje. Ou vou optar por escoras metálicas, que tem mais rigidez, é mais fácil. Sabe uma coisa que eu penso muito para a escora metálica? Quando você gira essa argola aqui, essa alça, né? Você consegue regular ela. Então, se o seu pilar está fora de prumo, na hora que você vai concretar, você dá aquela conferida geral. Ai, puxa, está um pouco fora de prumo. Na metálica, eu ajusto, que eu giro a rosca ali, puxo ou empurro. Na madeira, não tem que ficar botando cunha, né? Tem que ficar botando cunha aqui embaixo, ou cortando um pedaço para ela ficar menor e eu puxar para cá. É muito mais trabalhoso. Então, às vezes, a gente tem que pensar, é mais barato o material, isso aqui consome muito mais mão de obra. Então, onde que eu quero ir, né? O que eu prefiro, tá? Mas também é uma opção, não é que não dá para fazer, né? Com a de madeira. Inclusive, vou usar a de madeira aqui nessa aula, tá? Aí vem o serviço armação. Normalmente, a gente vai usar a tabela resumo do projeto. Então, a gente vai ter lá que tem aço CA50, 551 quilos, e o CA60, 140 quilos. Eu não vou ficar calculando, contando as barras e achando o peso, né? A não ser que eu desconfie muito da precisão ali daquele projeto estrutural, mas, em geral, a gente vai fazer a armação com a tabela resumo, tá? Já tem aqui também o volume de concreto e a área de forma. Mas daí, antes disso, deixa eu comentar. Depois da armação, vem a concretagem. A concretagem, tenho que pensar o seguinte: primeiro, se eu estou executando só os pilares, eu vou precisar de um apoio aqui, ou é um andaime, ou uma plataforma de trabalho como essa. Desse jeito que está aqui na foto, na verdade, está contra a legislação de segurança. Isso aqui não obedece à NR18, porque só pode ter uma plataforma de madeira feita em obra com altura até 1,5 metro. Isso aqui está mais de 1,5 metro do chão, então estaria irregular do ponto de vista da segurança do trabalho. Tem gente que fala assim, não estou nem aí. Eu convidei um engenheiro de segurança quarta-feira passada para vir fazer uma palestra para os meus alunos da universidade presencial, e ele é perito, né? E ele disse assim, galera, abre o olho, aqui em Londrina, todo mês tem pelo menos uns 3 acidentes graves em obras residenciais, fora dos prédios, nas casas e nas obras comerciais. Tem acidente, sim, que nem sempre vai para a mídia. E é complicado, porque a ação indenizatória depois tem um prejuízo moral, que deve ser muito baixo astral, alguém se machucar gravemente numa obra que a responsabilidade é nossa, mas também tem um prejuízo financeiro bem importante. Então, não sei se vale a pena, não, descuidar, tá? E eles estão usando bomba, né? Pode ser com bomba, pode ser com balde, pode ser o concreto usinado ou não, pode ser o concreto transportado no carrinho de mão, tem várias configurações, né? E aí o orçamentista vai fazer essa escolha para conseguir chegar no valor ali, tá? Então, tem um primeiro passo, assim, eu tenho que saber quais são as alternativas, senão eu não sei nem escolher, né? E aí vem a planilha de orçamento. O que eu faço? Como eu faço a minha, né? Eu gosto de fazer uma divisão entre custo unitário, que é, por exemplo, o custo de cada unidade, de cada metro quadrado, mas dividir em material e mão de obra. Depois, eu multiplico pela quantidade. Então, vai dar o custo do serviço como um todo, mas eu continuo dividindo entre material e mão de obra, porque durante a obra isso facilita muito a minha vida.
eu consigo tomar decisões, fazer comparações e tudo mais, tá? Então, eu gosto de fazer detalhado desse jeito. Aí, vou fazer a lista aqui, o escopo, só para pilares. Mas se você lembra que a casa é de 2 pavimentos, certo? Como que eu faço a divisão? Ó, presta atenção, que isso daqui já começa a ficar mais diferente do tradicional. A maioria das pessoas soma tudo. Ah, é forma de pilar, vou pegar todos os pilares do térreo, do pavimento superior e da caixa d'água, vou somar tudo, forma de pilar. Eu não faço assim. Eu faço, por exemplo, ó, alocação de pilar do térreo e do pavimento superior, separado. A forma de pilar do térreo e do pavimento superior, separado. E eu ainda separo em fabricação e montagem. O que é fabricar? É pegar a tábua, o sarrafo, o pontalete, coloca na mesa de carpinteiro, corta no tamanho que precisa. Porque, por exemplo, ela vem com 3 metros, mas o pilar não vai ter 3 metros, porque ele para no fundo da viga. Então, corta, une, prega, trava, tal, fabrica o painel, a lateral ali. Aí depois a montagem é levar lá no lugar do pilar, botar em pé, fechar os 4 lados, travar, aprumar, tudo isso. Isso aí é montagem. E por que eu separo? Porque acontece em dias diferentes. Eu posso começar a fabricar painel enquanto eu ainda estou na fundação. Aí, quando chegar na época de executar pilar, já está ali a forma disponível e o carpinteiro já fabricou, agora ele vem montar. Daí eu ganho tempo. Enquanto eu estou fabricando, enquanto está acontecendo outra coisa, eu estou ganhando tempo, porque eu estou colocando os serviços acontecendo em paralelo, né? Se for possível fazer isso, eu vou fazer isso no cronograma. Daí eu preciso das quantidades separadas. Por isso que eu separo, tá bom? Aí depois vem a armação, que eu divido em térreo superior e também divido em corte e dobra e montagem. Montagem, que eu estou chamando, é colocar dentro da forma, colocar a armação em pé ali do pilar, amarrar na espera, fazer no local. Corte e dobra é lá na bancada de carpintaria, que também não é essa semana, pode ter sido semana passada. Então, já que eu quero colocar em momentos diferentes, meu orçamento tem que estar em momentos diferentes. Se algum de vocês trabalha já com BIM e faz simulação 4D, coloca no Navisworks, faz aquela timeline da obra sendo construída, o tempo de construção é o tempo de montagem, não é o tempo de fabricação. Então, tem que estar separado para eu ter uma simulação mais fiel à realidade, beleza? E também para saber pagar. Então, o cara executou só o térreo, vou pagar só o térreo. Se o cara só executou corte e dobra esse mês, mas ele vai montar só mês que vem, vou pagar só o corte e dobra. Então, eu tenho que fazer o orçamento que me ajude a conduzir a obra do jeito que ela acontece. Ela acontece separando o pavimento, ela acontece com fabricação hoje, montagem semana que vem, ou amanhã, mas não é tudo junto, misturado. Senão, o orçamento não me ajuda a controlar os custos depois, tá? E a concretagem também, dividida em térreo superior. Então, só para pilares, eu criei 12 itens no orçamento. Aí, você pode pensar assim, ah, não gostei, achei muito detalhado. Achei muito, não precisa chegar nesse nível de, sei lá, de detalhe mesmo. Tudo bem, é uma escolha sua. Eu estou mostrando como eu faço, que é como eu consigo, depois que a obra começa, controlar. Porque o cara faz só um pedaço, eu tenho que ter aquele pedaço lá no orçamento para eu saber quanto que aquilo devia custar e quanto que está custando na realidade, certo? Então, para mim, é o jeito que eu achei de conseguir usar o orçamento quando a obra está acontecendo. Porque também não adianta nada você ter um orçamento para conversar com o cliente, aí fechou o contrato, guarda aquele orçamento na gaveta, nunca mais olha para ele e vai matando a obra no peito. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Quem fala que dá certo, na verdade, não deu certo, é que não deu briga.
foi custando o que custou e o cliente foi aceitando e não brigou, não deu conflito, mas aí você considera que deu certo. Ainda não sei se deu certo. Porque todo mundo tem essa... Ai, obra custa mais. Do nada? Não, é porque realmente está custando mais do que foi negociado. Então, não está dando certo. Tá? Então, eu gosto de fazer assim. Aí, eu conferi, eu peguei os pilares do térreo, por exemplo, e eu fiz... Ai, Vanessa, mas você fez no Excel? É, eu fiz no Excel. Porque eu não acho complicado, né? E, nossa, o Excel serve para tanta coisa, tão útil. Mas se quiser fazer em algum outro tipo de software também, tudo bem. Fato é, eu calculei de novo para ver se batia com a tabela resumo do concreto. O aço não, tá? Mas o volume e a área de forma. O volume bateu certinho, ó. Deu 4,29, 4,29. A área de forma minha deu um pouquinho mais. Nada significativo. Menos de 1 metro quadrado a mais, tá? Mas, né, pelo menos agora eu fico, sabe, tipo, então eu acho que dá para confiar nessa tabela resumo, porque bateu, aí provavelmente as outras coisas vão bater também. Mas não custa nada dar uma conferida, né? Se tiver tempo para isso, se não for um projeto muito grande, tá bom? Aí agora eu vou começar a montar o seguinte, já foi a lista de escopo, deixa eu sair um pouquinho aqui da tela para dar uma olhada aqui no chat, para ver se está tudo bem, tá? Deixa eu ver aqui que vocês escreveram. Tudo bem até agora, gente? Tá beleza? Tá acompanhando? Deixa eu ver aqui, ó. O Rômulo falou que a cidade dele é perto de Aparecida do Norte. Eu só estou esperando chegar as férias, que eu vou lá em Aparecida do Norte. Geralmente eu vou uma vez por ano. Suiane disse, eu ouvi você me cumprimentando, mas não consegui responder. Beleza, tudo bem. Sou engenheira civil, já fiz a sua jornada. Ah, legal! E ajudou no TCC. Hoje eu estou aqui em busca de conhecimento novamente. Você vai encontrar diferente, porque eu mudei, tá? Esse evento não está repetido com os anteriores, não. Tenho pouco tempo de formada, estou com uma obra enorme. Opa, conte comigo. Se precisar de alguma ajuda, alguma dúvida, tá? Pode me falar. Que bom, né? Que você está com um trabalho aí. A utilização é com mais vezes a chapa, verdade, tá? Então, às vezes, ela é cara no começo, mas ela acaba se pagando, né? O Fábio, que chegou depois, eu não tinha dado boa noite. Bem-vindo, Fábio, Luciano. E o Rômulo falando que o orçamento para obra pública é diferente. Sim, o meu foco, na verdade, não é obra pública, tá? Apesar que eu uso o SINAP, mas vocês vão ver que eu não uso o valor em dinheiro do SINAP, então quero que prestem bem atenção nisso. Na verdade, é o seguinte, o jeito de fazer o orçamento é igual, só que essa divisão, às vezes lá no orçamento da obra pública, eu não tenho essa liberdade de separar, porque a planilha ela, às vezes, já vem no edital, ela foi montada pelo engenheiro da prefeitura, e ele que faz, aí geralmente a galera está no esquema tradicional de somar tudo, fazer mais resumidão, tá? Aí vai ter mais dificuldade de controlar custo durante a obra, é por isso que enche de aditivo, por isso que enche de dúvida, porque você não sabe o que a pessoa somou ali ou não, não fica bem explicado, tá? Então, o meu foco principal não é obra pública, é obra privada. Então, eu tenho liberdade de montar a planilha do jeito que eu achar que fica melhor para usar durante a obra, tá bom? O Sinap, gente, ele deu uma mudada no site. A gente entra lá na tela. Por que que eu uso o Sinap? Muita gente não gosta nessa hora, sai da aula. Calma, fica aí, acompanha o meu raciocínio. O Sinap, ele é extremamente confiável do ponto de vista estatístico. Não estou falando de dinheiro, não estou falando do custo, estou falando da estatística de consumo. Porque tem uma equipe de engenharia que tem pessoas do governo, né, da Caixa, e também da USP e da Unicamp, que fazem a coleta de dados. Ele é atualizado, ele tem um trabalho estatístico seríssimo, é confiável. Mas se eu estou fazendo uma obra privada, não tem necessidade de eu usar o valor em dinheiro. Porque no valor em dinheiro, todo mundo questiona, meu Sinap é mais barato do que a realidade.
O Sinap fala que a alvenaria custa R$50, na verdade ela custa 60. Eu não estou muito preocupada com isso, porque eu não estou focada na obra pública, tá? E na obra pública também não tem muita escolha, você tem que usar o Sinap, né? Mas eu uso pelo fato dele ser gratuito e dele ser confiável estatisticamente, tá? Então, já vou explicar para vocês como que eu uso. Você vai ver que não vai dar errado do ponto de vista do custo. O site é assim, tá? A primeira tela não mudou. Aí a gente clica no sumário de publicações. Aí agora ele mudou, ele foi renovado. Então, agora antes era um PDF cheio de link, e agora ele está assim. Aí a gente vai clicar aqui em iniciar, ele vai abrir as opções. O que me interessa agora, nessa aula, é a parte dos insumos e composições. Aí a gente clica, aí vai aparecer insumos e composições e catálogo de referência. O catálogo de referência é o Excel com todas as composições, tá? Mas eu posso clicar em composições. Ele ainda está falta esse item, ele ainda está em elaboração, tá? Mas, sinceramente, mesmo que já estivesse disponível, em breve vai estar, tá? O que acontece? Eu gosto de dar uma olhada no caderno técnico primeiro. Então, eu clico no caderno técnico. Como a gente está fazendo pilares, o que vai acontecer aqui? Eu vou clicar em superestrutura, porque pilar está dentro de superestrutura. Aí eu clico. Vai abrir o caderno técnico, eu abri o caderno de formas, tá? Vou usar a forma do pilar como exemplo agora. Então, eu abro o caderno técnico, o que vai ter nele? Vai ter como se fosse um sumário. E eu gosto de olhar isso aqui. É uma visão geral de todas as composições de custo que tem a ver com forma de superestrutura. Então, eu consigo perceber, ó, tem fabricação e tem montagem e desmontagem. Ah, eu já sabia, mas e se eu não soubesse? Isso aqui ia me ajudar a descobrir. Vai que você está passando o seu orçamento para um estagiário fazer, né? E depois você só vai conferir. Ou é um engenheiro ainda com pouca experiência, né? Engenheira com pouca experiência. Dá uma olhada no caderno técnico, ajuda, tá? Aí eu vou perceber que tem com chapa e que tem com madeira serrada, né? Eu vou perceber que tem chapa de 17 milímetros, e depois, é que aqui eu fiz o print só da primeira página, mas depois tem de outras espessuras, né? Tem madeira serrada, que é tábua, tal. Então, a pessoa se situa, sabe? Ela fala, ah, tem isso. Agora, como que eu vou executar para eu saber qual que eu vou escolher, tá? Então, eu gosto de fazer isso até hoje. Aí eu escolhi essa daqui, por exemplo, ó, fabricação de forma para pilares com madeira serrada. Eu vou fazer com tábuas, não é chapa. Então, eu escolhi essa, tá bom? Aí, o que eu vou ver? Aqui que está como eu uso o Sinap. Está percebendo que não tem nada de valor em dinheiro aqui? Não tem e eu não vou usar. Porque aqui só tem a lista dos ingredientes, vamos chamar assim, né? São os insumos para fazer forma. Então, tem sarrafo, tem prego, tem tábua, tem a mão de obra e tem a serra. É só isso que eu quero. Esse coeficiente para cada insumo. Porque essa estatística, eu não tenho a minha, porque hoje eu já faço, né? O fato de ter as próprias composições, né? Mas eu não faço para 100% das coisas. E se eu não tiver, isso aqui é confiável do ponto de vista estatístico. Não é exato da minha obra, mas é um ponto de partida que vai virar a minha meta, gente. Se eu disser que eu fiz o orçamento, onde eu gasto 6,5 metros de tábua para cada metro quadrado de forma, lá na vida real eu vou perseguir esse número. Eu vou ter que tentar gastar 6,5 metros, monitorando perda, desperdício, não sei o quê. Se tiver mais, eu vou ver o que eu posso fazer para reduzir. Porque eu tenho que conseguir chegar perto, aquilo tem que ser a minha meta perseguida. Entende? E isso aqui é confiável. Então, não estou olhando o valor em dinheiro. Eu vou calcular o meu valor em dinheiro, mas eu vou usar a estatística do Sinap.
quais são os itens e qual é o coeficiente de cada item. Isso sim, beleza? Então tá, só que aí, lá no caderno técnico, depois da composição, tem a explicação. E nessa explicação, o que eu consigo perceber? Está escrito o seguinte, ó, carpinteiro é para medição, marcação, corte e pré-montagem, tá? Ele não está falando que o carpinteiro vai marcar a posição das formas. Ele está falando que vai fabricar o painel, tá bom? Então, ó, mão de obra está para o painel em si, mas não para a locação dos pilares. Não está falando que ele vai... Essa marcação não é a marcação dos pilares, é a marcação nas faces, aqui, ó, última linha, ó. Marcação das faces para montar, botar os travamentos, tudo mais. Beleza? Outra coisa, serra circular de bancada, que é o que está aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, serra circular de bancada, aqui em Londrina não usa, porque não consegue achar uma serra de bancada que atende a NR12. E tem muita fiscalização aqui de segurança do sindicato. Nem tanto da delegacia do trabalho, mas do sindicato tem. E a serra de bancada, ela é muito rigorosa, tem um monte de coisa lá que tem que ter pela NR12. Como a gente não consegue ter, a gente não usa, a gente só usa aquela serra manual lá, que todo mundo chama de maquita, certo? Então, não faz sentido eu orçar com a serra de bancada se na vida real eu não vou usar, tá bom? Outra coisa que eu tenho que prestar atenção é o cálculo. É a superfície da forma em contato com o concreto, ou seja, é o contorno, porque eu já vi orçamentista iniciante considerar só a área da seção do pilar, por exemplo, 12 por 30. Mas não é a área desenvolvida ao redor do pilar, é a área de madeira, né, contornando. Outra coisa, ó, para levantamento dos índices de produtividade, foram considerados carpinteiros e o operador de serra circular e o ajudante, tá? Envolvidos na fabricação da forma, ou seja, no corte, na pré-montagem ou marcação, mas não é a marcação da posição dos pilares, tá? E foi considerado o gastalho, foi considerado o gastalho, e foi considerado o escoramento do pilar, tá? Escoramento. Ah, que legal. Mas, quando eu vou lá, nesse anexo aqui que ele fala, aí eu entendo qual é a configuração do pilar que essa composição está representando. E aí eu vejo, ó, onde é azul é sarrafo e onde é branco é tábua. Então, por exemplo, 2 tábuas inteiras e mais um pedaço, né? E sarrafos fazendo os travamentos. E o gastalho, tá? Mas não mostra as escoras. Então, eu tenho que pensar a primeira coisa. Eu vou orçar assim, mas eu vou executar assim? É isso que eu pretendo? Então, beleza. Se parece com o que eu vou executar, serve. E não mostra as escoras. Aí eu fico na dúvida, eu volto lá na composição e vejo que não tem pontalete. Tá vendo que a escora, ela é pontalete? Ela é, ó, é aquela madeira quadrada. Para ser forte, é escora. Eu não vou fazer escora com sarrafo. Não faz sentido, sarrafo é ripa. Vou fazer escora de pilar com ripa? Aí eu me toco, então essa composição, ela tá faltando alguma coisa. Porque só tem tábua, só tem sarrafo. Mas eu quero que tenha escora. E tá falando que tem, mas não apareceu aqui. Tudo bem, então eu que sou uma orçamentista mais ligada, eu vou incluir. Eu vou mudar essa composição assim, ó. Não vou usar a serra de bancada, então vou excluir. Mas eu vou acrescentar pontaletes, porque a escora tem que existir. Tá? Quanto de pontalete? Eu calculei aqui 4 escoras por pilar. Tá? Então, eu vou colocar 12. Mas aí foi um cálculo que eu fiz. Se você acha que é só uma escora de cada lado, beleza, faz, tá? Então, eu vou mexer na composição, mas não é na louca. Eu vou fazer o ajuste que eu estou considerando que é para mim, que é adequado para mim, tá bom? Aí,
eu vou lá e vou acrescentar, copio aquela composição da fabricação, né? E vou acrescentar aqui uma coluna para o custo do material, do insumo e a multiplicação. Só que toda essa parte aqui, ó, não é do SINAP, é dos fornecedores. Eu ligo lá no fornecedor, quanto que custa o sarrafo? Ele vai falar, custa R$ 9. Então pega R$ 9, divide por 3 metros, eu vou encontrar 2,37 por metro. Quanto custa o quilo do prego? R$19,70. Quanto custa a tábua? 15,63, tem que respeitar essa unidade, né? E a tábua é vendida por unidade aqui, unidade com 3 metros. Se eu pegar o preço da unidade, eu tenho que dividir por 3 para encontrar o preço do metro. Então, é do fornecedor, não é do SINAP. Beleza? Então, eu vou preencher, fazer a cotação de preços, vou preencher, e daí vou multiplicar pelo coeficiente, né? E aí eu vou ter o valor aqui do metro quadrado fabricado, tá? Deu 213, sendo que R$ 17,15 é mão de obra, o restante todo é material. Bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou devolver essa parcela para a planilha de orçamento, porque aqui eu estou só na composição, né? Então, eu vou devolver a parcela para a planilha de orçamento, tá bom? Então, eu vou lá, ó, na fabricação das formas do térreo, vou preencher com o material, vou preencher com a mão de obra, aí vai multiplicar pela quantidade, vai dar isso, 17.000 de material, 1.500 de mão de obra. Por que ficou tão diferente? Agora, eu vejo que é por causa das escoras, tá? Que eu acrescentei, mas eu vou usar, né? Aí, o que acontece? Vamos continuar. Precisa agora montar. Montagem e desmontagem. Não basta ter só o painel. Então, vou buscar a segunda composição, que é a montagem e desmontagem, né? Para pilares, pé direito normal, uma utilização. Aí eu percebo que dentro desta composição, acompanhe. Agora é importante. Dentro dessa composição está a outra, a anterior, a de fabricação, tá? Por quê? Porque o jeito normal de fazer orçamento é assim, ó. Se a de fabricação está dentro da outra, não estou achando um lugar para botar esse trem. Vou deixar aqui no cantinho mesmo. Se a de fabricação está dentro da outra, a única coisa que vai para o orçamento é essa, porque a outra já está embutida aqui. Então, o que eu faço? Eu pego o valor dessa de fabricação e jogo dentro da outra. Esse é o que todo mundo faz, assim. Eu aprendi assim também no começo, tá? Depois é que eu achei que aquilo não funcionava mais para mim. Aí, dentro do curso Master Gestor de Obras, eu faço dos dois jeitos. Eu mostro esse jeito tradicional, depois eu mostro o jeito que eu sugiro, né, que seja feito, tá? Porque daí que acontece, ó, ele vem para cá, né, e aí dá esse valor aqui, e eu voltaria lá na planilha de orçamento com esse valor. Só que eu prefiro fazer o seguinte, eu já orcei a fabricação lá. Então, aqui eu vou deixar ela zerada, tá? Porque eu quero os valores separados. Porque se o cara só fabricou painel, só trabalhou ali na carpintaria de fabricação, eu vou pagar só aquilo. Se ele executou a montagem já, aí eu vou pagar a montagem. Então, eu quero ter os valores separados, tá? E também quero saber quanto tempo demora separado. Então, eu vou zerar aqui, ó, tá? Não vou usar. E aí, vou pegar só o que sobra. Vai dar a maioria, vai ser mão de obra, né? Porque é maior consumo aqui é o do carpinteiro. Bom, e mão de obra e material vai ser pouquinho. Por quê? Porque é só o desmoldante e o prego na hora da montagem, certo? Pregar e passar o desmoldante. Beleza. Aí, o que eu vou fazer, então? Eu vou voltar com essa segunda aqui, ó, da montagem. Só um tiquinho de material e o resto é mão de obra.
Aí, beleza. Aí, vou somar, vai ficar 9.100 de mão de obra. Para fabricar, 1.500. E para montar, 7.500. Porque o consumo de carpinteiro na montagem é muito maior. Tá bom? Então, é assim que eu faço, separado. Daí, o que eu percebo? Ah, mas eu zerei o item, só que ele tinha um percentual de perda. Significa o seguinte, para montar e desmontar, eu coloco 2% de perda na fabricação. Porque posso quebrar alguma peça na hora de pregar ali, eu posso fazer uma força para ajustar, não sei o que lá, e de repente quebrar, ou eu posso sentir a necessidade de pôr um sarrafo a mais, um travamento a mais, então tem 2% de perda. Aí eu falo, eu posso corrigir isso, eu posso voltar lá na fabricação, eu posso clicar na célula, clicar na célula e mandar multiplicar por 1,02 em todos os materiais, no pontalete, na sarrafo, no prego e na tábua. Só na mão de obra que não faz sentido, né? Não gasta mais mão de obra, é só o material. E aí eu corrijo. Não dá muita diferença, gente. Ó, era 195, foi para 199, porque pouca coisa. E também só 2%. Aí você decide, você quer ou não quer fazer essa correção. 2% é pouco, nem vou fazer. Tudo bem. O que importa é que você saiba o que está fazendo. E aí você decide, não quero ou quero. Mas tem que saber, tem que dominar o processo. É você que faz o uso das composições do jeito que você pretende executar a obra e montar o seu orçamento. Mas tem que saber usar, tá? Beleza, aí então, volto lá com o valor corrigido. Ó. Mão de obra não mudou, mas o material subiu um pouquinho, tá? Bom, daí, o que eu vou fazer? Se eu pensar, esse cálculo aqui eu fiz com mão de obra carteira assinada, tá? De propósito, para a gente poder ter o parâmetro de comparação, tá? Por quê? Ó, deixa eu até voltar aqui uns slides para trás. Deixa eu ver onde foi que eu preenchi a composição pela primeira vez. Foi aqui, ó. Eu fui no fornecedor, né? Pesquisei os preços e preenchi os materiais. A mão de obra, como faz? Eu fiz o cálculo, pegando o salário base da Convenção Coletiva de Trabalho da cidade e aplicando os encargos sociais, que aqui eu não vou explicar detalhadamente isso, porque é uma conta um pouco longa e tal. Mas lá no curso Master Gestor de Obras eu detalho isso. Aí eu cheguei no valor da hora do pedreiro, do oficial, né? Carpinteiro, pedreiro, encanador, eletricista, R$ 23,94, tá? Então, os dois aqui, eu usei a mão de obra de carteira assinada, tá? Mas, para quê? Para mostrar para você que depois, se você quiser fazer com empreita, você vai comparar com isso aqui, ó. Por isso que eu gosto de dividir. Agora eu quero analisar se vale a pena empreitar. Desistir de contratar com carteira assinada. Então, o que eu posso pagar para o meu empreiteiro? Eu posso pagar 17 na fabricação, cada metro quadrado, e 82,50 na montagem. No global, se eu falar para ele que ele vai cobrar por metro e ele vai fazer tudo, vai fabricar e vai montar e tudo da carpintaria, eu estou com uma verba de R$ 99,00 aqui. Então, eu tenho que pagar daí para baixo para ele. Talvez para você, dependendo da cidade que você está, você vai falar assim, Vanessa, está doida. Da onde que um carpinteiro cobra R$ 99,00 o metro quadrado? Muito caro. Isso muda conforme a realidade de cada cidade, né? Não sei. Não dá para falar que está errado, nem falar que está certo para todas as cidades do Brasil, entendeu? O fato é que, pelo consumo de mão de obra, deu um valor alto. Porque a SINAP considera 3 horas para cada metro quadrado montado ali, né? Então, se você vai negociar, você tem que negociar com o orçamento. É para isso que serve. Durante a obra, é para usar, para fazer suas comparações e tomar suas decisões, tá bom? Aí, o que acontece?
O jeito tradicional de fazer o orçamento é aquele lance lá, ó, quando tem uma composição dentro da outra, eu só deixo essa, porque essa foi embutida aqui. Se eu fizesse desse jeito, o que acontece? Qual é o problema? É que ela tem mão de obra, mas quando ela vai no valor total para dentro da outra, não separa. Ela vai como se fosse material. Forma fabricada pronta. 213 que vai para cá, né? E aí, nessa conta, a mão de obra ficou 82. Por quê? Porque esse 217 é material. Então, distorce, fica enganoso, fica um pouco enganoso. O valor final vai estar certo, mas você não vai ter uma separação correta entre o que é material e mão de obra. Ó, se eu trouxesse para cá tudo, eu não ia ter a linha de fabricação, eu ia ter apenas essa de montagem e desmontagem, com o valor de 217,82. Então, 217,82. Então, eu ia entender que eu tenho 7.500 de mão de obra. Não é verdade, porque dentro da fabricação tinha mão de obra também, só que agora não ficou separado aqui. Então, do meu jeito, que separa, dá 9.100 de mão de obra. E do jeito tradicional, fica maquiado. Parece que você só tem uma verba de 7.500. Na verdade, você tem uma verba de 9.100. Por quê? Porque é aqui, ó, separado aqui, ó. Você tem 1.500 aqui, lá da fabricação, e os 7.500. Aí dá 9.100. Não é que a obra ficou mais cara, o 27.000 é o 27.000. O problema é só a divisão. É só a divisão. Entende? Então, o que acontece? Espera aí, que eu já me perdi onde que eu estava aqui. Espera aí. Estava aqui. Ó. No jeito de uma composição dentro da outra, parece que eu só posso gastar 7.500 de mão de obra. Mas, na verdade, eu posso gastar 9.100. E o 27, deu pouquinha coisa, ó, deu R$30 aqui de diferença, que é por causa dos arredondamentos aqui das casas do Excel. O orçamento total, ele fica certo dos dois jeitos, mas separando, eu consigo botar em semanas diferentes para executar, pagar em meses diferentes, se for o caso da medição, e tenho mais precisão no valor da mão de obra. Eu posso gastar 9.100 com mão de obra, entende? É certo isso. Então, tem que saber o que está fazendo. Todo mundo acha que é tranquilo, assim, fazer orçamento, só é trabalhoso. Verdade. Mas se você tiver certo do que você está manipulando, dos dados que você está manipulando, tá bom? Eu não sei se isso é novidade para vocês, né? Mas para mim faz total diferença para gerenciar. Porque durante a obra eu vou ter mais certeza dos valores com a divisão ali, né? Softwares são excelentes. Dentro do Master Gestor de Obras, por enquanto, eu só uso o Excel. Por quê? Porque não é um curso de software, é um curso de raciocínio, de entender projeto, montar orçamento, entender processo construtivo e de montar cronograma. Raciocínio de gestão. Depois você pode aplicar com qualquer software para agilizar o processo. Na verdade, agora eu estou gravando módulos novos, onde eu vou usar software, mas só depois. Primeiro, a pessoa vai assistir o curso no Excel, por causa do raciocínio, de manipular as composições, de fazer essa divisão. Depois que ela entendeu isso, ela vai assistir o módulo de software. Aí, beleza. Mas sem entender, vai fazer errado. Por quê? Porque, na verdade, eu sou super a favor de software. Tem que usar para agilizar, para, né, para tudo. Mas você tem que pensar que o raciocínio é seu. O software sozinho, ele não vai fazer essa separação aqui, né? Se isso for do seu interesse. Então, o que você tem que fazer é
Beleza, estou usando o software, mas quem dá o comando sou eu. E aí eu vou fazer do jeito que me interessa para gerenciar a obra. Nas obras privadas, reforçando, né? Que eu tenho essa liberdade de fazer o orçamento do jeito que me interessa. Beleza? O que vocês acham? Fala aí para mim no chat. Isso foi novidade? Vocês já faziam assim, tá? Tipo TCPO, isso mesmo. O SINAP, ele é parecido com a TCPO, né? Com a diferença que a TCPO é paga, ela custa, acho que R$1.000 a assinatura anual, e o SINAP é gratuito, tá? Depois você me diz qual passo exatamente você quer que eu repita. Como você faz para encontrar os valores da mão de obra? Então, essa conta, ela é uma conta um pouco longa, tá? Eu entro no site do sindicato, baixo a convenção coletiva do trabalho, lá tem o valor da hora base, que é como se fosse o salário mínimo. Então, por exemplo, tá R$12 a hora do oficial. Mas aí tem que buscar os encargos sociais no próprio site da Caixa, e daí vai ter lá FGTS, INSS, papapá. Dá praticamente 100% de encargos. Então, vai dobrar esse valor. Mas depois ainda tem que incluir vale transporte, o café, o vale alimentação, que o sindicato manda, que é tipo a antiga cesta básica. Então, tem que ir somando esses valores, tudo transformando em hora. É uma conta um pouco longa, eu não coloquei ela aqui na aula de hoje, tá? Mas é um conjunto grande de encargos. Depois eu posso colocar a tabela para vocês. Eu falo para o pessoal do suporte mandar lá no grupo do WhatsApp amanhã, tá? E eu acho o SINAP, ele é muito útil nesse sentido, tá? Eu não gosto de usar o valor em dinheiro, eu sempre uso só esses coeficientes estatísticos, né? E a parte do... Meu Deus, acho que eu perdi o slide aqui, onde que eu tô? Peraí. Eu só uso essa parte das estatísticas, tá? E aí eu pego os preços no fornecedor mesmo, tá bom? E só que você tem que entender o que está fazendo dentro do SINAP, porque não é fácil buscar as composições, você se confunde. Só para alvenaria deve ter umas 50 composições, mudando tijolo, mudando o tipo de argamassa e tudo mais, tá? Então, por isso que o MGO, ele na verdade ele é um curso um pouquinho longo, ele tem praticamente 250 aulas, porque eu vou pegando cada uma. Na aula, se você assiste a aula, dá aula de reboco. Eu vou explicar como é que faz o reboco, de acordo com as normas, o que é importante prestar atenção, taraná. Aí vou lá no SINAP, escolho a composição, ponho aqui, preencho, trago para a planilha de orçamento, entendeu? E daí fica com a planilha já toda montada para uma casa de 2 pavimentos. Aí você faz o download. Na próxima obra que você for fazer, você não parte do zero, você parte da planilha do curso. E você acrescenta o que precisar, muda o que precisar, exclui se for o caso, mas você já tem a planilha já com as composições ali, todas montadinhas ali, tá? Então, daí agiliza o processo para as próximas, né? Mas você tem que entender, não é uma planilha pronta que você está pegando, você está construindo ela junto comigo ao longo de todas as aulas, tá? Daí, lembra, gente, que eu falei que a locação dos pilares não fazia parte daquela composição? Então, eu fui buscar outra, para poder orçar a marcação dos pontos. Eu não quero construir gabarito, eu quero só marcar o lugar dos pilares através das linhas de eixo. Então, eu escolhi essa, marcação de pontos em gabarito. Faz de conta que o gabarito já está ali, eu só quero marcar, entendeu? Então, vai prego e mão de obra, porque é pregar o preguinho no gabarito, esticar a linha, marcar a posição do pilar. Aí, o que deu? Deu apenas R$ 2,20 por ponto. Aí, eu falo assim, um pilar é um ponto marcado? Se for, eu tenho 31 pilares. Então, vai dar baratinho, R$ 68. Pô, Vanessa, nem precisava. Tudo bem, mas eu decido que não precisava porque eu vi o valor. Antes de ver o valor, eu não posso simplesmente ignorar. E se tivesse mais? E se eu falar assim, não, mas espera aí,
Marcar uma estaca é marcar um ponto, que é o centro do círculo. Mas marcar um pilar, eu não acho que é um ponto só. Eu acho que eu vou marcar 4 pontos, que são as extremidades do retângulo. Então, você vai pegar essa quantidade e vai multiplicar por 4, aí o valor vai subir. Ah, mas mesmo assim vai dar menos de R$ 1.000, nem vale. Ué, então beleza, então não faz. Mas primeiro você se certifica, entende? Tem que saber o que faz. Ah, depois você não quer, tudo bem. Se não acha importante, tudo bem. Mas primeiro você viu que o valor é pequeno, né? Aí, gente, depois eu vou fazer isso para tudo lá, né? O mesmo procedimento de orçamentação e prestando muita atenção na composição. Aí chega a hora de eu começar a organizar a sequência de execução e o tempo. Aguenta aí. Já passou 1 hora aí, mas aguenta aí que está chegando no final, tá bom? Eu vou usar esse coeficiente da mão de obra, ou seja, para fabricar, quanto tempo demora? Bom, quantidade que tem de forma, ó, forma do térreo é 91,31 metros quadrados, certo? Então, o que eu vou fazer? A fórmula é o seguinte, a RUP, que é esse coeficiente, o coeficiente da mão de obra a gente chama de RUP, razão unitária de produção. É o índice de produtividade. Então, ele é 0,607, então ele vem aqui no lugar da RUP. Vamos supor que eu vou colocar só um carpinteiro, uma pessoa. Aí eu vou entender quantos dias vai demorar, sendo que o expediente é de 8,8 horas. Por quê? Porque são 44 horas semanais, mas aqui em Londrina não trabalha sábado, obra. Não pode, porque tem a legislação municipal por causa do barulho para a vizinhança. Então, tem que pegar as 4 horas do sábado e diluir de segunda a sexta. Então, fica 8,8 horas por dia. E não trabalha sábado, tá? Então, por isso que eu pus a jornada de 8,8 horas. Caso você vá trabalhar sábado, então é 8 horas por dia, tá? E divide pela quantidade de forma. Aí deu 6,3, ou seja, 6 dias apenas fabricando painéis com um carpinteiro. Se eu dobrar, colocar 2 carpinteiros, esse valor cai pela metade, né? Proporcional. Então, eu vou falar, eu vou usar 2 carpinteiros, então, e aí vai demorar 3 dias a fabricação. Beleza, é uma decisão minha. Aí, vamos ver a montagem. A montagem, ela está junto com a desmontagem, que é a desforma. E aí, lá no caderno técnico, está escrito assim, ó, caso você queira considerar apenas a desforma, considere 30% do total da mão de obra. Então, desse consumo, 70% é montagem e 30% é desformo. Se a galera não lê o que está na composição, ela não vai saber disso. E aí vai chutar quanto que é o tempo da desforma, vai fazer, mas você tem que entender o que você está fazendo a fundo, entendeu? Então, aí, o que eu fiz aqui? Eu quero calcular o tempo da montagem. Então, eu peguei a RUP, mas eu multipliquei por 0,7, porque é 70% para montagem, tá? 2 carpinteiros para manter o mesmo que estava na fabricação, o resto é igual. Aí, eu vou descobrir que 11 dias. Eu falo, caramba, 11 dias para montar toda essa quantidade de pilar? Nossa, tô achando muito. Bom, você pode deixar o seu orçamento assim, para não correr risco, e lá na prática você vai dar uma reforçada ali para fazer mais rápido. E considerando que esse aqui seria o máximo, entendeu? Porque pelo número de consumo de mão de obra, é isso que está dando. Ah, não, mas a minha equipe faz mais rápido. Então, você começa a ajustar. Se você tem certeza, você pode mudar esse número aqui, ó. Se o seu número real de várias obras que você já fez for 2 horas para cada metro quadrado, você vai lá e bota 2. Você põe a composição da sua realidade neste consumo. O resto que for material, se quiser deixar, deixa. Talvez chegue um ponto que você já tenha a sua própria composição.
Mas, assim, é um pouco difícil, tá? E não basta você olhar um carpinteiro fazer forma uma vez e achar que aquele número é agora a sua estatística. Uma vez só, uma obra só, uma semana só. Não, né? Tem uma amostra grande, várias vezes para você confiar naquele número, né? Entendeu? Mas se você tem certeza que é mais rápido, vai lá e muda o número. Aqui em Londrina, só tem 3 empresas que eu conheço, que eu frequento, que eu faço pesquisa da universidade, que eu tenho um monte de aluno estagiário lá e tal, que tem suas próprias composições, o resto não tem. Porque é difícil fazer essa medição em campo, né? Bom, e aí se você calculou, você vai montar o teu cronograma. Mas, Vanessa, você está montando no Excel. Eu considero que o Excel dividido por dia, no começo, para aprendizado, é a melhor opção. Eu consigo enxergar muito bem a sequência e a sobreposição de serviço. Depois que eu entendi a lógica da sequência, por que que uma coisa vem depois da outra, por que, tá, né? Aí eu posso ir para o software e beleza. Mas para aprender, para criar esse raciocínio, eu gosto do Excel. Ah, é trabalhoso. É, mas no software também não é tudo automático, como dizem, não, entendeu? Mas, como eu disse, aprende o raciocínio e aí vai agilizar no software, tá bom? Eu vou gravar módulos com software, mas eu não vou tirar as aulas com Excel, tá? Opa, apertei o botão errado aqui. Então, veja bem, ó, um dia para fazer a locação. Começou já no mês 2, né? Que já o primeiro mês foi fundação e tal. E aí aqui eu estou já no dia 36 de obra. Aí um dia para fazer a locação, tá? Aí vem a armação. Primeiro eu tenho que pôr a armação, depois fechar com a forma. O que eu coloco de amarelo é o corte e dobra, porque o corte e dobra pode estar sendo feito antes, tá? Então, daqui para trás, ó, 4 dias de corte e dobra. Daí, um dia depois da locação, a montagem, 2 dias. Foi calculado, é que eu não fiz a conta de tudo aqui, eu só fiz a conta das formas, certo? Mas tudo isso aqui foi calculado do mesmo raciocínio. Aí, tá? Enquanto tá fazendo essa montagem, a galera já está fabricando o painel de forma. Não foi 3 dias aqui a fabricação? Ó, 3 dias com 2 carpinteiros? Então, eu deixei aqui 1, 2, 3 dias. O máximo que ele pode terminar é nesse dia, porque no próximo ele vai começar a montagem. Caramba, a montagem deu 11 dias. Ok, coloquei 11 dias aqui. Se eu conseguir diminuir depois, vai ser lucro, né? Ou se eu achar que já tenho certeza que eu consigo fazer mais rápido, então, ok, põe mais rápido aqui. No último dia, concreta os pilares do térreo. Enquanto estava acontecendo essa montagem de formas do pilar, o pessoal já estava fabricando as formas das vigas. Ó. Vigas já estavam em fabricação, que é o amarelo. Depois que concretou o pilar, começa a montar as formas de viga. Enquanto isso, galera se liberou aqui, vai montar outra, não, perdão, não se liberou não, porque aqui é carpinteiro e aqui é armador. Corte e dobra das vigas, montagem das vigas. Aí montagem da laje pré-moldada e a armação em tela, e daí concreta a laje. Concretou a laje, eu pinto 28 dias de vermelho, porque é o período de escoramento. Entendeu? Então, tudo que é amarelo é fabricação de aço, de forma, de argamassa, de tesoura de telhado, o que for. O azul é a execução em si e o vermelho são os tempos técnicos. Tempo de escoramento, tempo de cura de reboco, tempo de cura de piso e tudo mais. E aí fica fácil de eu entender, porque assim, mas Vanessa, por que que você colocou que tem aqui, ó, armação de viga e tem já montagem de laje? Porque uma coisa não atrapalha a outra. Por exemplo, ó, aqui eu estou com as formas de viga sendo montadas. Elas não estão prontas ainda, está faltando uma lateral e tudo mais. Não, nada impede de eu começar a montar escoramento de laje aqui dentro desses vãos e começar a distribuir as vigotas. Nada impede. Por isso que está em paralelo. Lógico que não vai ser a mesma pessoa, né? Mas ao mesmo dia. Nada impede. O que também é interessante, ó? Eu gosto de fazer pilar primeiro.
O pilar parou no fundo de viga. Aí é legal eu desformar para depois fazer as formas, porque senão eu não consigo tirar, não. Se eu começo a colocar escoramento aqui, viga, laje, não tem como eu pegar o painel de forma desse pilar e tirar ele daí. Aí ele vai ter que esperar quando eu for tirar o escoramento. Então, a forma fica presa lá e não consigo reaproveitar, entendeu? Então, eu vou pensando nessa lógica aí. Outra coisa que eu também tenho que pensar é o seguinte, ó, aqui também de novo, ó, tá vendo? O pilar já está desformado, para daí começar a montar a viga. Outra coisa, nessa foto, você viu que o cara já colocou a armação das vigas aqui? Então, se eu voltasse aqui, a armação, a montagem, a armação-montagem das vigas, ela estaria em paralelo com a forma. Eu não gosto. Eu acho que atrapalha. Ter essa armação aqui complica a vida do carpinteiro que vai fazer as laterais aqui. Eu não gosto. Eu prefiro, tipo assim, ó, tá vendo que aqui já tá só a forma, daí tá faltando uma face, certo? Aí põe a face e coloca a armação lá dentro. Senão atrapalha muito. O carpinteiro já não tem onde pisar. Ele tá na altura, em cima de escada, às vezes em cima de um andaime, às vezes pisando na própria forma, que é super perigoso. A gente tem que botar com cinto de segurança e tal. Eu ainda vou botar a armação lá, já nessa hora. Eu não gosto. Às vezes a gente acha que está adiantando, na verdade a gente está dificultando e acaba demorando mais porque está difícil de colocar. Então, eu tenho que prestar atenção, ver o que é viável, tá bom? E aí, depois que eu fizer toda a estratégia aí de sequência, a gente vai começar a pegar o que tem dentro de cada mês e encaixar em termos financeiros. Por exemplo, ó, tudo que eu pintei aqui no vermelhinho começou e terminou dentro do mês 6. Foi concluído no mês 6, ó. Acabou no dia de 118, está dentro do mês 6. Esse aqui também. Então, todos esses serviços têm 100% executado no mês 6. Já os próximos, ó, esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5 dias de trabalho. 2 dias foi no mês 6 e 3 dias foi no mês 7. Então, 40% foi executado no mês 6 e 60% no mês 7. Mesma coisa aqui, ó, do reboco de fachada. 9 dias trabalhados no mês 6 e o restante no mês 7. Então, deu 53% de execução no mês 6. O que importa isso? Importa que você vai encaixar o dinheiro que foi em cada mês e vai conseguir traçar essa curva de necessidade de dinheiro. Aí eu chego para o cliente, por exemplo, e falo assim, ó, sua casa, esse aqui é um exemplo de uma casa de chique, de luxo. Então, deu 8 meses de obra, só que o valor, mais ou menos, nos 4 primeiros meses, ficou ali, ó, 113, 101, 127, por mês. Não é todo cliente que tem essa grana. Mesmo, às vezes, se o cara for financiar, não sei se consegue, né? Aí ficou ruim aqui, porque o mês 5 e o mês 6 deu um pico, porque entrou telhado, entrou elétrica, entrou um monte de coisa, fez subir. Aí, o que eu tenho que falar para o cara? Ó, mês 4 você precisaria de 100 mil, mas no mês 5 você precisa de 218. Caraca, é mais que o dobro. Como que o cara vai conseguir? Eu não ia conseguir. Ah, então o cronograma não está legal para o cliente. Ah, mas a obra está rápida, 8 meses. Mas quem disse que tem que ser sempre rápido? Tem que ser, na verdade, adequado ao dinheiro que o cliente pode. Se o cliente falar para mim assim, Vanessa, eu só posso gastar 50 mil por mês, que já é bastante grana, né? Mas para a obra não, né? Para a obra, você piscou, você já gastou 50 mil. Mas ele falou assim, só assim? Ele, só assim. Eu só consigo construir se for 50 mil por mês. Eu falo assim, beleza, dá para fazer. Eu refaço o cronograma, só que sua obra vai ficar super demorada. E conforme ela vai ficar mais demorada, vai ficar mais caro um pouco, porque eu tenho que manter o canteiro funcionando por mais meses. Então, mas se é assim que você pode, dá para fazer. Tem que ver
né? O que é possível. É bem pior o cara fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses, falar, caraca, não estou aguentando gastar 100 mil por mês, eu tenho que parar a obra, acabou o dinheiro. Isso é muito pior do que você já combinar uma obra mais demorada para gastar menos por mês. Quando você leva isso aqui não é fluxo de caixa, tá bom, gente? Isso aqui é cronograma financeiro ali, tá? Diferente de fluxo de caixa da obra. Mas você fala para o cliente com isso e fala para ele assim: esse é o meu primeiro plano. Eu vim aqui para ver se está bom para você. Né? Se for um cliente, de repente, não é uma casa, é uma obra comercial. E o cara tem mais grana, porque é uma empresa que vai bancar a obra, não é uma família, e ele tem pressa, porque a obra comercial tem pressa. Então ele fala assim: pode, vamos embora, que eu vou arrumar esse dinheiro e vai ser em 8 meses, que eu tenho pressa de colocar o comércio para funcionar. Então, beleza, vamos lá. Agora, se o cara falar que não dá, você tem que mostrar para ele que você pode ajustar de acordo com a necessidade dele. Para mim, quando eu faço isso, o cliente sente, quase sempre eu fecho o contrato. Porque o cliente, ele sente o seguinte: não é só preço. Eu estou ali para atender o que ele precisa. Se tiver que mudar, eu vou mudar. Se tiver que ficar rápido, eu vou tentar fazer o mais rápido que tecnicamente seja possível. Se tiver que alongar, vou alongar. Eu vou fazer do jeito que ele consegue construir. Mas é um raciocínio técnico, não é um chute. Tá? Aí, normalmente, dá certo, porque cria um vínculo. Como o concorrente, ele não teve essa conversa. Comigo, ele teve. Porque eu apresentei nesse nível. Então, se tiver que ajustar, ele não vai pedir para o outro, ele vai pedir para mim. E provavelmente ele vai fechar comigo. Porque o outro nem conversou sobre isso com ele. Entendeu? Então, para mim, tem funcionado. Mas não é um chute. É com base no cronograma que foi pensado na lógica correta. Então, pode jogar no software e o software solta o gráfico lá do cronograma para você? Pode, mas desde que o raciocínio das sequências e das durações esteja possível, não fora da realidade, tá? Então, é assim que eu faço até o momento que eu vou apresentar a proposta para esse cliente. Beleza? Não sei, né? Agora eu queria entender, né? Tipo assim, fez sentido para vocês, né? Se vocês também já fazem algo parecido, tudo mais, tá bom? Porque, para mim, é o jeito que eu me sinto mais segura, no sentido de não fazer, fechar aquele contrato muito estrangulado assim, morrendo de medo de perder dinheiro, entendeu? Porque eu confio no orçamento que eu faço. Tem 2 jeitos de furar custo: orçamento errado e falta de controle durante a execução. Se eu fizer o orçamento que eu confio, eu já vou mais aliviada. Pode dar errado aqui durante a obra, mas aqui pelo menos eu me garanto. E aqui eu vou fazer o esforço, entende? De controlar o máximo que eu puder. Eu sei que as coisas não vão sair perfeitas. Um desvio ou outro vai ter, mas eu ganho segurança nisso, porque eu entendo o que foi que eu calculei. Tudo que mudar ali na obra, eu consigo ver o impacto. Pô, se aumentar 1 centímetro de reboco, eu consigo ver o impacto. Se eu for negociar com o empreiteiro, eu sei que valor que eu posso no limite. Entendeu? Então, eu consigo ter, eu não vou morrendo de medo, eu sei o que eu estou fazendo, né? Às vezes dá coisa errada. Eu já tive prejuízo em algumas obras, teve problemas e tudo mais. Beleza, faz parte do jogo, né? A gente não tem nada à prova de erros, mas a gente tem que saber onde que a gente está pisando, né? O Lucas está perguntando onde que entra a parte de equipamentos e ferramentas. Por exemplo, na marcação do ponto, né? Tem um martelo, tem linha, tem nível, às vezes, tudo mais. Ó, existe uma porcentagem, um custo de ferramentas que a gente coloca lá no custo da mão de obra. Então, quando eu falar aqui lá, a hora do carpinteiro é R$23, ali vai ter, mas é pouco, tá? É menos de R$1, mas é por hora para ferramentas, que é a tabela dos encargos complementares
que está lá na Caixa Econômica Federal. Mas também dá para colocar nos custos indiretos. Você pode fazer o orçamento das composições, depois disso, você analisa todas as ferramentas que você vai ter que adquirir, e daí você joga como custo por mês, né? Porque, por exemplo, ferramenta manual, tipo martelo, turquesa, alicate, serrinha e tal, é simples, assim, né? Não é mensal. Mas betoneira, andaime, se caso for usar um guincho de coluna, alguma coisa assim, é por mês. Então, se a obra atrasar, vai ter mais custo com aquilo. Se o cliente pedir para a obra ficar mais longa, vai ter mais meses daquele lá. Então, eu gosto de fazer como custo indireto também, para eu poder ver ao longo dos meses, assim, tá? Mas essas ferramentinhas mais simples, geralmente está lá nos encargos complementares que foi adicionado no custo da mão de obra. O Master Gestor de Obras, ele é feito com mão de obra carteira assinada. Por quê? Porque é o jeito mais difícil, é o cálculo mais difícil. Aí depois, se você quiser trocar por MEI ou por empreita, é simples de substituir e eu explico como. Mas se eu só ensinasse com mão de obra terceirizada, um dia se eu for trabalhar numa empresa maior, ou a tua mesmo, você queira contratar com carteira assinada, você não ia saber fazer. Eu prefiro ensinar o jeito mais difícil e mudar para o fácil, que daí é mais simples, né? Então, para mim, né, é um curso de raciocínio mesmo, de entendimento do processo construtivo e de montagem do orçamento, sabendo exatamente o que está fazendo. E, além disso, essa estratégia, né, da sequência, é muito maior a chance da obra dar certo, se você fez esse processo. Entende? Porque não tem sorte nisso. E praticamente é matemática cruzada com o processo construtivo, sabe? Tipo, não é lugar para a gente ficar chutando, porque aí a gente aumenta o nosso risco. E olha, gente, quando dá certo, a gente consegue ganhar dinheiro, mas quando dá errado, a gente perde muito também. Quando dá errado, você não perde R$ 1.000, você não perde R$ 5.000, você perde 20, 30, é uma baita rasteira. Então, não dá. Vocês acham que dá para dar mole na sorte? Não, né? A gente está passando. Aliás, eu não sei se um dia a gente ficou tranquilo nesse Brasil. Parece que está sempre no perrengue, sempre na crise, né? Mas se a gente souber o que a gente está fazendo, a gente vai correr menos risco. E aí, o que acontece? Ó, ontem eu levei uma buzinada no semáforo, porque a pessoa que estava atrás de mim, ela queria passar, só que o negócio ficou amarelo, eu parei. E ela ficou com raiva, porque ela estava atrás de mim, teve que parar também. Ela buzinou, gritou, xingou, e eu pensei assim comigo, eu estou podendo perder dinheiro para pagar multa para governo, não. Então, eu vou parar no sinal amarelo, uai. Daí eu passo, aí eu tenho que pagar lá 200 de multa, eu não estou podendo. Então, se você quiser ficar bravo, você fica. Na vida profissional, a mesma coisa. Você está podendo dar mole para perder dinheiro? Você está afim de trabalhar e não ganhar dinheiro? Não, né? Você quer ganhar dinheiro, porque isso é a prosperidade da sua vida. É para você poder comprar um software, é para você poder contratar pessoas para te ajudar, é para você poder comprar um nível a laser para suas obras ficarem melhores, é para você aprender BIM, é para progredir, não é para ostentar, é para poder e não viver agoniado com boleto para pagar, né? Porque dá para a gente viver melhor, sim, da nossa profissão, tá? Hoje em dia, eu não executo muitas obras. Eu faço orçamentos e cronogramas. Por quê? Porque eu trabalho na universidade como professora, eu tenho o Master Gestor de Obras e eu preciso ter um pouco de vida, lazer, né? Então, eu não pego mais obras para eu gerenciar, porque eu não tenho tempo.
mas eu pego orçamentos e planejamento para fazer. Então, a empresa me contrata, ou o engenheiro, tem alguns engenheiros que têm pequena empresa ou trabalha como autônomo, ele não gosta de fazer orçamento, ele quer ficar nas obras. Então, toda vez que tem um cliente novo, ele passa para mim, eu monto o orçamento, o cronograma e tudo mais, ele me paga por isso, né? E ele executa a obra, entende? Eu já fiz isso para prefeituras algumas vezes, mas eu não gosto muito, porque eu não gosto muito de trabalhar com obra pública. Mas já fiz para a prefeitura e faço para pequenas construtoras. Para as grandes construtoras, não. Por quê? Porque elas têm departamento para isso, elas têm já gente contratada lá dentro para fazer. As pequenas e médias é que não tem, e aí às vezes terceiriza. Então, é isso que eu faço hoje, tá? E eu faço vários. Então, tem sim gente interessada em terceirizar. Pode começar assim, ou pode começar já realmente construindo. O que eu faço? Quando é para o cliente, quando é para outro engenheiro ou para pequena empresa, sempre é cobrado. Eu cobro para fazer orçamentos e cronogramas. Quando é para o cliente final, para o morador, em geral, ele não está muito disposto a pagar só para ter o orçamento. Mas o que eu combino? Eu combino assim, isso é um trabalho técnico, tem muita decisão técnica, é sério, não é um chute, tá? Se você me contrata para executar, gerenciar sua obra, sai de graça. Na verdade, eu vou estar sendo remunerada, né, pelo todo. Se você não for construir comigo, se você escolher outro profissional ou se você desistir de construir, aí você vai me pagar X pelo trabalho que eu fiz aqui de orçamentação. Planilha vai para você, o cronograma vai para você, eu te entrego os documentos e você me paga X. Esse X, se for para uma casa, desse estilo aqui da aula de hoje, vai ser em torno, que eu consigo cobrar aqui em Londrina, em torno de uns R$ 3.000, R$ 3.500 para fazer esse orçamento de uma casa dessa. Por quê? Porque eu não parto do zero, né? Eu já tenho a planilha montada, eu já tenho as composições selecionadas e eu já tenho a lista de preço dos fornecedores. O que eu vou fazer é adaptar, se precisar de uma cotação extra, se precisar acrescentar alguma coisa, mas eu não demoro tanto para fazer, porque eu já tenho tudo no jeito ali. Então, é a remuneração que eu consigo negociar com as famílias, assim, com o leigo, né? Mais que isso, não consigo cobrar. A não ser que, eu já cheguei a cobrar 6.000 e poucos reais, mas é porque era o orçamento de uma escola. Aí era grande, e era bem trabalhoso, tinha quadra de esportes, todos os prédios de sala de aula, prédio administrativo, refeitórios, a obra grande. Aí eu consigo cobrar mais. Mas nas casas, não costuma passar de 3.000 reais. Tá, mas eu não faço só uma por mês, né? Entende? Então, assim, gente, animem-se, dá para melhorar bem fazendo, só que tem que fazer bem feito, você não vai entregar um negocinho resumido ali, que depois a pessoa não consegue usar para nada, não consegue usar para comprar, não consegue usar para comparar com um empreiteiro, tá furado, composição nada a ver com a realidade, tem que entregar um trabalho, né, decente, assim. Por isso, e outra, né? Vamos supor, Vanessa, eu não quero. Gente, eu acho o seguinte: mesmo que já trabalha num emprego, você é funcionário de alguma empresa, ok. Na pandemia, não fiquei desesperada financeiramente por ter mais de uma fonte de renda. Olha quanta gente que tinha só uma única fonte de renda e diminuiu muito na pandemia, ou zerou, né? Ficou desesperado. Como eu tenho a universidade, os orçamentos que eu faço, as consultorias que eu faço e o Master Gestor de Obras, diminuiu o meu faturamento, mas eu não fiquei desesperada, porque um pouquinho de cada lugar. Então, mesmo que você já tenha um emprego, que te impede de pegar um orçamento de um
de uma empresa pequena, ou de um engenheiro autônomo, ou de um cliente final, para fazer o planejamento e ganhar aí 2.000 a mais, 3.000 a mais, tal. Ter um auxílio, um complemento de renda, entende? Não ficar dependente exclusivamente do seu emprego. Ah, Vanessa, mas daí eu vou ter que fazer que horas? À noite, final de semana, mas não é todo dia. É um esforço ali, né? Pontual, e você vai regulando aí a sua rotina. Vale a pena, eu acho, sabe? Porque a gente fica muito. Pô, gente, tá complicado, né? As coisas. Então a gente tem que agregar. E é a sensação, entendeu? De isso aqui deu mal, mas eu tenho isso aqui para me ajudar. Isso aqui deu meio ruim, não está progredindo, o salário não aumenta, mas eu tenho isso aqui, que é esses orçamentos que eu faço, e vai me ajudando. E não precisa ser só na sua cidade. Eu já fiz orçamento para cliente de Brasília, para cliente de João Pessoa, para cliente de Salvador, para cliente do interior de São Paulo várias vezes, Presidente Prudente, Assis, Bauru. Não precisa estar na minha cidade. Porque, pô, dá para eu fazer reunião online com o cara, dá para ele me mandar todos os arquivos. Toda vez que eu tiver dúvida, conecta, manda mensagem, sei lá. Se precisar, ele manda foto do terreno, manda as informações, e eu faço. Né? E vejam isso como uma possibilidade, entendeu? Para vocês se organizarem. Fim do ano agora, aí a gente já faz as nossas promessas de ano novo e tudo mais. Olha, bola para frente, vamos tocar o barco e fazer. Entender de processo construtivo e de orçamento é o canal. Não existe nada acontecendo na construção civil onde as pessoas não falam de custo. Pelo contrário, tudo gira em torno do custo. Às vezes até exagerado. O cara faz mal feito para ficar barato. Não faz forma para ficar barato. Não faz isso o quê? Impermeabilização para ficar barato. Daí não. Mas é girando em torno do custo. Entendeu? Então, quem dominar o assunto custo, vixe, empregos melhores e prestação de serviço. Pensem nisso, tá bom? Então, eu termino por aqui. Querem fazer perguntas? Muito obrigado. Ó, quase 2 horas, vocês permaneceram. Algumas pessoas, umas 5, 6 pessoas foram embora, mas 19 pessoas, 18 pessoas estão aqui comigo. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. E se precisarem de mim para qualquer coisa, para bater um papo, para desabafar, para tirar dúvida, para qualquer coisa, falem comigo. Pelo Instagram, acho que meu WhatsApp particular vocês não têm, né? E vocês estão lá no grupo, mas no Instagram, no e-mail, me falem que eu estou disponível para a gente conversar, tá bom? Muito, muito obrigado. E, ó, conto com vocês amanhã, tá bom? Mesmo horário, às 20 horas, pelo Zoom de novo. Acho que é o mesmo link. E amanhã a gente vai falar sobre, depois que a obra começa, o que é que eu faço para eu conseguir, mesmo assim, ainda ter bons resultados, tá bom? Ronilson, Stephanie, Camila, Rômulo, Suiane, Lucas, todo mundo que está aqui. Muito, muito obrigada pela presença, tá bom? Até amanhã. Vou conferir os nomes, eu sou boa de memória, hein? Jorge, Luciano, Pedro. Até amanhã. Tchau, tchau.